Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a uma partida muito interessante. O que acontece nessa partida aqui? O Nakamura e o Calci lideram com 5 pontos e o Praggnanandhaa está com 4,5. Quer dizer, se o Praggnanandhaa ganhar do Calci, provavelmente ele vai ser líder, porque o Nakamura empatou a partida dele. Então acredito que vai ser uma partida muito interessante e de muita luta. Bora lá ver? Calci está de brancas e o Prag de negras. Saiu E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo A4, cavalo F6, roque, cavalo por E4, C por D4, B5, B3, bispo B3, D5. Não, por esse, D por E5, bispo E6, dama E2, bispo E7, torre D1, roque, C3, F5. Essa aqui é a Ruy Lopes, né? A variação Keres, com dama E2, tá? Jogou E por E6, E por F6, bispo por F6, cavalo de B, D2, querendo trocar os cavalinhos. Tirou cavalo, cavalo C5, bispo C2, ninguém quer trocar nada no começo. E é uma partida muito importante. Torre E8. Tentando cravar da minha aqui, né? Cavalo F1. Já preparou o cavalinho para pimba, defender a dama aqui, né? Bispo F7. Defendeu com o bispo, bispo B3. Cavalo E4. Cavalo G3. Cavalo por G3. Podia ter jogado aqui uma partida por correspondência. 2022 jogou cavalo D6, dama D3, G6. Que aqui é dama D3, aqui ameaça mate, aqui não mate, né? Não ameaça porque vai vir para cá. Diremos um quase mate. G6, bispo B3, cavalo C4, bispo por C4, V por C4, dama D2, cavalo E5, cavalo por E5, bispo por E5. Esse par de bispo aí pode dar muita dor de cabeça. B4, pegou em passant, C por B3, A por B3, A5, bispo C5, dama F6, atacando o peãozinho aqui. Outro bispo é bispo D4, agora dama F4, bispo E3, atacou a daminha. Dama F6 ia empatar, mas aqui não aconteceu isso. Depois de jogado o cavalo, pegou o cavalo por E3, H por G3, cavalo E5, cavalo por E5, bispo por E5, A4, C6, dama D2, dama D6. Será que eu atacaria aqui? Torre E1, bispo G6, bispo por G6, dama por G6, bispo D4, B por D4, dama por D4, bispo A4, dama por A4, B por A4, aqui é sopadão por B por A4, dama por A4, C5 e vem avançando os peõezinhos das negras. Dama D7, torre de A D8, tirar a dama daí, dama C7, D4,
C por D4, C por D4, dama C4, cheque, rei H8, torre por E8, cheque, rei por E8, torre D1. Aqui torre por A6 não seria uma boa, né? Vai jogar D3 e daí segura. D2. E você põe aqui, defende aqui. Pode entrar com a dama aqui, cheque. Vai ter capturado de torre. Captura de dama também de novo e fica com uma torre a mais e tchau, o jogo acabou. E essa captura bem errada. Mas jogou aqui, aqui quando não foi isso que jogou. Jogou dama D7, dama por A6, D3 e vai esse peãozinho de D andando. B4, agora resolveu andar com outra, H6, dama C4, D2, pressionou o peãozinho, E2, dama D3, está querendo trocar os peõezinhos, dama por D3, torre por D3, F3, rei H7, rei F2, rei B3, torre por E2, torre por B4, torre por B4, torre D5, torre B2, cheque, rei G1, torre B7. Esse jogo já vai empatar, pode pular, 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 pular e vai empatar. Rei H2, G6, H3, melhor aqui seria G4. Tentar trocar esse peãozinho dobrado e desdobrar os peões. Mas jogou aqui, jogou rei H3, H5, G4, H por G4, vai dobrar o peãozinho, dobrou, rei por G4, rei H6, torre A5, torre B4, cheque, rei F4, torre B2, rei H3, torre B4, G3, essa duplinha de peãozinho aqui, mas o rei preto com a coisa segura. Rei G7, rei H4, torre C4, torre A7, cheque, rei F6, torre G4, torre C3, torre A5, tentando bloquear os avanços do bloqueando o acesso ao rei, né? O rei não consegue passar desse meio aí. Torre B3, H3, torre C3, torre E5, torre C2, G4, torre C3, cheque, rei G2, torre A3, rei F2, rei F7, torre E3, querendo trocar as torres, não quis as negras, torre B3, as brancas têm esses dois peõezinhos juntos, vai ser dor de cabeça. Torre G3, rei G3, torre F1, torre B7, cheque, rei G8, torre A7, rei F8, torre A4, torre H1, rei F3, rei G1, torre G1, G5, torre F1, cheque, E4, rei G7,
torre A7, cheque. Rei G8. Rei E5. Torre F2. Torre F6. Torre por F4. Torre por G6. Torre F8. Torre G7. Torre H8. Torre H7, cheque. Rei H8, torre H7, rei H8, resumo. Empatar a partida, né? Uma partida que a gente esperava bastante, pois o Carlsen era a chance de se isolar de uma vez no torneio e o Pragg tinha a chance de ser líder junto com o Nakamura. Mas empatar a partida que para mim já estava empatada lá atrás, mas foram jogando, talvez esperando o resultado das outras mesas, alguma coisa assim. Mas resumo, empataram a partida. Partida bem longa, 75 movimentos. Foi bem interessante. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais.